Fala pessoal, beleza? Então, aula de hoje, equações do segundo grau, tá bom? A equação do segundo grau ela tem essa forma aqui, beleza? 2x ao quadrado mais 3x menos 6 igual a zero, tá ok? Ela tem essa forma aqui e a gente vai ver com detalhes mais adiante. Essa é uma pequena introdução agora, tá bom? As equações do segundo grau elas podem ser completas e incompletas, tá bom? O que seria a equação do segundo grau completa? Antes, vamos verificar o que seria a finalidade, tá bom? O que seria uma equação de segundo grau ou equação quadrática e qual a sua finalidade? Gente, bem simples. Uma equação de segundo grau, ou melhor, uma equação, qualquer equação é uma sentença onde há uma igualdade envolvendo uma ou mais incógnitas, que seriam as variáveis, tá bom? Uma equação ela pode ser 3y ao quadrado mais 3y mais 6 igual a zero. Está em função de y. Nesse caso aqui, a primeira que a gente acabou de verificar, está em função de x. Então a variável é x, tá bom? Essa seria a incógnita. Então a sentença onde é uma igualdade, característica tem essa igualdade, esse sinal de igual, beleza? É uma igualdade envolvendo uma ou mais incógnitas. Isso seria uma equação, definição de uma equação. E por que é de segundo grau? Voltando aqui, beleza? Porque quando a gente vai analisar aqui são monômios, tá bom? Uma soma polinomial. Poli quer dizer muitos, vários monômios, muitos monômios sendo somados. Então aqui o grau polinomial, né? É o grau desse monômio aqui, são o primeiro monômio, o segundo e o terceiro. Então o grau polinomial dessa equação aqui é 2. Então o maior grau deste polinômio é 2, por isso a equação do segundo grau. Existe, por exemplo, a equação de terceiro grau, do terceiro grau. Então seria aqui 3x ao cubo mais 2x ao quadrado mais 3x menos 6 igual a zero. Tem também a equação de primeiro grau, que seria, por exemplo, só essa parte aqui, 3x menos 6 igual a zero. Então essa nomenclatura é em função da soma polinomial, beleza? Então vamos seguir aqui. E completas e incompletas. Eu acabei de falar aqui o que seria uma equação, tá? Qual seria a sua finalidade? Acabei falando aqui, antecipando por que é uma equação quadrática ou de segundo grau, né? Aqui é a forma geral da minha equação de segundo grau, porque para esta equação aqui de segundo grau, o grau polinomial é 2, tá bom? Então, se formos analisar aqui, o maior polinômio... eu vou falar mais à frente aqui em relação a esse termo aqui, tá bom? C que não tem a variável x, eu vou explicar mais à frente que ele tem sim, tem uma variável x aqui que não aparece aqui, mas ele está elevado a zero e como todo número elevado a zero é igual a 1, né? Quando eu multiplico c por 1 dá c. Então aqui não fica... Até porque não seria correto evidenciar x aqui, porque se ele está elevado a zero, qualquer número elevado a zero, independentemente de qual seja, ele é igual a 1. Então aqui a característica dessa equação quadrática, né? Nesse caso aqui uma equação quadrática completa, porque eu tenho o coeficiente A, o coeficiente B, o coeficiente C, todos eles evidentes aqui na minha equação quadrática, tá bom? E é isso que a gente vai falar aqui, ó. A equação quadrática, nessa forma geral, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, tá bom? A gente põe aqui essa forma geral para ficar mais claro, mais evidente que o primeiro número, e deixa eu explicar uma coisa aqui, é um monômio, né? Aqui são monômios, são polinômios, vários monômios sendo somados. Então, a relação, tá bom? Quando eu vou analisar um monômio, uma variável, um número, né, A qualquer, e a gente vai verificar aqui que para este caso, para esta equação de segundo grau, o A tem que ser necessariamente igual a zero, necessariamente diferente de zero, perdão, não pode assumir o valor de zero. Vou falar mais um pouquinho à frente o porquê disso daí. Mas aqui para a relação, né, do monômio, do número aqui e da variável, é uma relação de produto, tá bom? É uma relação de produto. Então, o que não é variável é coeficiente. Então, lá em cima, naquele exemplo aqui, 2x ao quadrado mais 3x menos 6, a gente vai analisar que esses números aqui são chamados de quê? De coeficientes, tá bom? E a variável aqui é x.
Então, esses coeficientes a gente tem que analisar da seguinte forma, tá bom? A, B e C, tá? São coeficientes da equação quadrática. E por que A tem que ser zero? Tem que ser necessariamente diferente de zero, perdão. Porque se ele for zero, qualquer número multiplicado por zero dá quanto? Zero. Pense em qualquer número, seja ele natural, seja ele inteiro, seja ele racional, seja ele irracional, seja ele real, seja ele complexo, não importa. Pense em qualquer número e multiplica por zero. Dá zero. Anula-se a parte. E se eu anulo, tá bom? Essa partezinha aqui, ó, o ax ao quadrado de toda a minha equação, se ela anular, tem valor de zero, né? Se eu anulo isso aqui, a minha equação quadrática não vai ser mais quadrática, vai ser uma equação de primeiro grau, porque a soma polinomial, né? Ou melhor, o grau polinomial dessa minha equação agora vai ser 1. Então ela vai sair de uma equação quadrática de primeiro grau, de segundo grau, para uma equação de primeiro grau, tá bom? Então, necessariamente o A tem que ser diferente, tá bom? Símbolo de diferente, A tem que ser diferente de zero. E o B e o C, eles podem ser zero? Eles podem ser zero. Quando eles forem zero, a gente vai entrar no próximo tópico aqui. Então, isso aqui seria a forma de uma equação geral, na forma geral da equação de segundo grau, tá bom? Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Isso seria uma equação quadrática, beleza? Um exemplo disso aqui seria x ao quadrado menos 3x mais 2. Você percebe que todos os coeficientes, o a, o b e o c, estão presentes, né? Nesse caso, quem seria o a? O a seria o mais 1, tá bom? O a, que o coeficiente a seria mais 1, tem que levar em consideração o sinal, tá, pessoal? O b, por exemplo, eu não posso falar que é 3. O b, ele é menos 3. Ah, mas aqui está mais. Aqui na forma geral, apenas uma forma genérica para representar a equação quadrática. Aqui uma aplicação, aqui um caso concreto. Para este caso aqui, em específico, o b ele assume o valor de menos 3. Então, o coeficiente B ele equivale a menos 3. E o c mais 2, beleza? E o a mais 1, tá bom? Aqui eu explico, ó. Para este exemplo aqui, o A ele é mais 1, o B ele é menos 3 e o C ele é mais 2. Toda questão que envolver equação quadrática evidencie os coeficientes para ficar mais visível. Não confie no próprio sentido ali, tá bom? Intuitivamente engana, tem que tomar cuidado, às vezes a gente esquece o sinal, erra o cálculo por inteiro, tá bom? Qual é a implicação direta de você errar o sinal aqui? Quando formos solucionarmos as raízes, eu vou explicar mais um pouco o que seria as raízes reais de uma equação quadrática, a gente vai analisar que eu preciso utilizar a Bhaskara, eu preciso utilizar o discriminante delta. E se eu altero um sinal aqui, pode ser que o meu delta ele seja menor do que zero. E a gente vai verificar mais à frente que quando o delta é menor do que zero, não existe raiz real, tá bom? Dentro dos conjuntos dos números reais, não existe solução para esse tipo de equação que assume o discriminante delta negativo, menor do que zero, tá bom? Então, um errozinho aqui você não consegue nem descobrir, tá bom? As raízes da equação quadrática. Então, tomar cuidado. Toda vez que fizer, põe lá na prova, no caderno, o A vale mais 1, o B vale menos 3, o C mais organização também, tá bom? A não ser se você tiver muito domínio na área de exatas, se você for um aluno que se identifica muito com exatas, não tem dificuldade em física, química, matemática, não tem dificuldade com exatas, aí você consegue fazer bem direto sem ter nenhum problema. Agora, se você não for da área de exatas, é bom você evidenciar todos os três coeficientes, evidenciando também os seus respectivos sinais, beleza? Então, aqui um exemplo de que o A, ele jamais pode assumir o valor de zero. Ele tem que ser necessariamente diferente de zero, tá bom? Agora o B e o C ele pode ser sim. Por exemplo, uma equação completa seria este exemplo aqui. Todos os três coeficientes estão aqui na minha equação quadrática. Eu tenho A, eu tenho B, eu tenho C. Mas aqui embaixo, na forma genérica, tá bom? Na forma geral, você percebe que não tem o C, o coeficiente C. Isso aqui seria um exemplo de equação incompleta. Eu tenho apenas dois coeficientes. Tá bom? Necessariamente eu vou ter sempre o A, tá bom? Porque se eu não tiver o A, né? Numa equação quadrática, eu vou ter o A ou B, o A e B, ou vou ter os coeficientes A e C. Nesse caso aqui eu tenho A e B. C
vale quanto? 0. C aqui é 0. Tá bom? Um exemplo aqui, uma aplicação aqui, ax² mais bx igual a 0, seria o 3x², um exemplo concreto, 3x² menos 2x igual a 0. Então, onde A vale mais 3, B vale menos 2 e C igual a 0. Então, seria um exemplo de equação incompleta. A gente está verificando primeiro, identificando primeiro o que é uma equação completa, o que é uma equação incompleta, o que é uma equação e por que é uma equação quadrática. A gente está verificando primeiro, antes de fazer os exercícios, tá bom? Aqui seria um outro exemplo, no qual eu tenho uma equação incompleta, em que eu só tenho os coeficientes A e C. Anteriormente foi A e B. Aqui é A e C, tá bom? Uma forma geral. Agora vamos ver um caso concreto. Menos 2x² menos 8. Menos 2x² menos 8 igual a 0. Tem que ter igualdade, tá, gente? Igual a 0. Onde o A ele vale menos 2, o B ele vale 0, não tem B. Né? Por que eu sei que não tem B? Porque não tem, tá bom? Aquele monômio de grau 1. Se eu não tenho em função de x elevado a 1, né? Monômio de grau 1, eu não tenho B. E se eu tenho um número aqui, um termo aqui sem a variável x, ele só pode ser C. Então, C é igual a menos 8, beleza? Mais importante agora. O que é Bhaskara? Gente, vamos lá. Não vou entrar em detalhes, não vou entrar em história da matemática, nada disso. Vou ensinar você a fazer a solucionar uma equação quadrática, uma equação de segundo grau, seja ela completa ou incompleta. Para solucionar a equação completa, a gente vai utilizar o discriminante delta e a fórmula de Bhaskara, tá bom? O delta, e o que são esses montes de números aqui? Tá bom? Essas letras, na verdade, né? Isso aqui são os coeficientes. Então, para você determinar o discriminante delta, você vai pegar lá na equação quadrática o valor do coeficiente b, vai elevá-lo ao quadrado, vai subtrair de um produto de 4, uma constante, 4, vezes o coeficiente a vezes o coeficiente c. Tomar cuidado aqui que na fórmula tem o menos e o a pode ser negativo ou o c pode ser negativo. Então, por exemplo, somente o a for negativo e o c for positivo, esse menos 4 aqui vai fazer um produto, né, de sinais aqui e vai passar a ser mais. Se o C, mesma coisa, se o A for positivo, o C for negativo, vai passar a ser mais. E agora, se o A, pode ter exemplos de o A e o C serem negativos, vai ser menos com menos, mais, e com menos daqui menos. Então, vai ser um B ao quadrado, menos o produto disso aqui tudo. Tá bom? Vou tomar muito cuidado com os sinais nessa hora. E quando eu determinar o discriminante delta, eu posso jogar nessa fórmula aqui, ó. Menos B, mais ou menos, porque é uma raiz, tá bom? E eu não estou analisando o módulo, nada no número, estou analisando a raiz quadrada, tá bom? Raiz quadrada, não está evidenciado 2 aqui, só pode ser uma raiz quadrada. Raiz quadrada do discriminante delta, sobre 2 vezes o A. Quando eu fizer isso aí, como tem um mais e um menos aqui, eu vou descobrir a primeira raiz, tá bom? Quando eu somar, por exemplo, se aqui for raiz de 16, vai dar 4. Como é mais ou menos o valor da raiz, né? Para o valor positivo, vai ter uma raiz. Para o valor negativo, terá outra raiz, tá bom? Então, seriam uns 12 valores que anularão. Acabou que eu não expliquei isso dele, né? O que é uma raiz? Para que serve isso aqui? Determinar as raízes da equação quadrática. E quando eu utilizo Bhaskara, o que é uma raiz? Gente, são os valores que ao pegar esses valores, pode ser 2, pode ser 1, pode não ser nenhum dentro de reais. Então, vamos supor aqui que meu delta seja maior do que 0, eu vou ter 2 raízes de A, vou explicar isso um pouquinho mais à frente, tá bom? E eu utilizo qualquer um dos dois, sei lá, vou pegar uma completa aqui. Utilizei Bhaskara e joguei aqui, ó, tá bom? Utilizei Bhaskara para esta equação e descobri que a raiz vale, por exemplo, menos 1 e 1, tá bom? Menos 1 e 1. O que significa isso aí? Significa que eu pego aquelas raízes, se eu substituir, tá? Eu vou determinar quem é x, né? A equação está em função de x, eu vou descobrir x1 e x2. Ao substituir aqui, por exemplo, x igual a menos 1, eu vou verificar a equivalência dessa identidade. Eu vou verificar que ao substituir isso aqui vai dar igual a 0, de fato. Tanto quanto a primeira raiz quanto a segunda. Isso é a raiz, são os termos que anulam, que verificam a identidade da equação quadrática. Simples, beleza? E cadê? E esta é a fórmula. Grave sob forma de uma frase, é bem fácil. B ao quadrado menos 4ac.
B ao quadrado menos 4AC. Isso é o que? O discriminante delta. Beleza. Determinante discriminante. O que eu faço agora? Põe na forma de baixo, cara. Menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Professor, se o delta é B ao quadrado menos 4AC, eu posso colocar isso aqui tudinho aqui dentro? Pode. Sem nenhum problema. A forma você pode fazer direto. X é igual a menos B mais ou menos raiz de B ao quadrado menos 4AC, tudo isso aí sobre 2 vezes A. Tá bom? Não tem nenhum problema. Tem que memorizar isso aqui. Não tem para onde fugir. Beleza? O delta, tá, pessoal, ele nos dá algumas informações importantes. Quando o delta ele for positivo, você vai ver que isso aqui é maior do que zero, né? Na matemática vai estar assim, delta maior que zero, ele é positivo. Para um delta positivo, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, não importa. Para um delta positivo, esse sinal aqui, esse símbolo aqui significa existe. Vai existir, vão existir duas raízes reais quando o delta for positivo. Beleza? Duas raízes reais. Quando o delta for igual a zero, quando o delta for assumir o valor zero, quando for igual a zero, só vai ter uma raiz real, beleza? E quando o delta for negativo, ou seja, menor do que zero, não existirão raízes reais, raízes dentro dos conjuntos dos números reais. Por que dentro dos reais? Porque se eu for utilizar lá um conceito lá dos números complexos, eu consigo trabalhar com uma raiz complexa, eu consigo determinar. Mas dentro do conjunto dos números reais, né? E lembrando que o conjunto dos números, o que é o conjunto dos números reais? De maneira bem sintética, né? Seria a união do conjunto dos números irracionais com os números racionais, tá? Isso seria basicamente o conjunto dos reais, tá bom? Então, tudo que for racional e irracional, tá? E quando eu falo em racional, tem uma implicação. Uma implicação disso, porque se eu, por exemplo, todo natural, todo racional é natural, tá? A recíproca eu não posso falar. Eu não posso falar que todo natural é racional. Porque, por exemplo, todo natural é de zero para o mais infinito, entendeu? Mais infinito. 5, por exemplo. Beleza. Todo natural é racional. Não. Sim, na verdade sim. Mas nem todo racional é o contrário. Nem todo racional é natural. Por exemplo, fala um número racional aí. Sei lá, vamos pegar aí 3 sobre 2, né? Um número que assume a forma P sobre Q. P sobre Q, 3 sobre 2, não é natural. Tá bom? Não é natural. Mas eu posso falar que todo natural ele é racional. Então, como o natural é um subconjunto dos racionais, posso falar que, e também os inteiros são subconjunto dos racionais, posso falar que racional engloba inteiros e naturais. Só não engloba os irracionais, que aí é um conjunto dissociado, tá? Eles não têm nenhum elemento em comum, se fosse fazer intersecção. Mas sim, então se eu unir os dois, eu vou ter o conjunto dos números reais, tá bom? E o conjunto dos números reais, se eu for analisar para um delta dentro de equação quadrática, do estudo das equações quadráticas, se o delta, na hora de solucionar ali a minha equação quadrática, ele for menor do que zero, dentro dos reais ele não terá solução, tá bom? Não existirá raízes reais. Não existirá raízes dentro do conjunto dos números reais. Ou não existirão raízes em R, que é o símbolo lá dos conjuntos dos números reais, beleza? Então, para a gente só interessa quando o delta for positivo ou quando o delta for igual a zero. Positivo, duas raízes reais, igual a zero, uma raiz real, beleza? Agora, feitas essas informações, a gente vai trabalhar uns exemplos aí, tá bom? Vamos lá. Isso aqui é uma equação completa, tá? A gente vai fazer primeiro as completas. Então, qual foi a dica que eu dei? A gente vai fazer o quê? Identificar os coeficientes. Quem é A? A é o coeficiente, o monômio de maior grau, tá bom? Então, A ali não tem nada, é o que, professor? Qualquer número, tá bom? Qualquer variável que não tem nada aqui na frente, vale 1, tá bom? Porque você, imagine qualquer número aí, positivo, negativo, não importa. Multiplica por 1. Não altera ele mesmo, tá bom? Se é o x ao quadrado aqui, eu multiplico por 1, não altera ele mesmo. Então aqui tem um zinho oculto aqui. Então aqui é o mais 1, beleza? Mais 1. Aqui não aparece, mas tem mais 1. Quem é B? B é mais 2. Quem é C?
menos, entende a importância do sinal? Calma aí, deixa eu pôr outro menos aqui, ó. Pronto, menos 3, beleza? E a fórmula fala o quê? Que delta é igual a b ao quadrado menos 4 AC. Tá bom? E agora? Agora é só substituir. B ao quadrado, tá bom? B. Pessoal, o mouse aqui vai ficar meio zoado a letra, tá bom? Então, B ao quadrado. Quem é B aqui? 2, mais 2. Então, 2 ao quadrado menos, vai lá. Pessoal, se quiser fazer isso aqui, é até melhor, tá bom? Pode fazer isso aqui, ó. Pode até pôr o 4 aqui. Menos 4, tá bom? É aqui um parêntese, tá bom? Menos 4 vezes o A. Quem é o A? O A é mais 1. Vezes... Opa! Calma aí. Vezes o C, que é menos 3. Se quiser colocar aqui dentro, não tem, organizar melhor o cálculo, não tem problema nenhum. Tá bom? Aí menos 4 vezes 1 dá menos 4. Tá bom? Já fiz aqui, então. Menos 4 vezes aqui, ó, menos 3 dá mais, tá bom? Mais 12. Mais 12. E esse 2 ao quadrado? Dá 4. O 2 é positivo. Então, delta, tá bem grande aqui. Delta é igual a 4 mais 12. Que isso é igual a delta igual a 16. Agora que a gente vai analisar uma parte importante que a gente acabou de verificar aqui. Quando o delta aqui ele é positivo, o delta ele é positivo. Ele não é igual a zero, ele é positivo. Então eu vou ter quantidades reais de luz. Beleza? Deixa eu apagar aqui. Calma aí, deixa eu ver. Então eu vou ter duas, tá bom? Então aqui vamos substituir na forma de baixo, tá bom? X igual a... Passar aqui para não confundir. Pronto. Menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Beleza? Se você for substituir aqui, lembrando que tem que tomar cuidado se os coeficientes... Se o B aqui, por exemplo, fosse menos 2, esse menos com menos tornaria positivo, tá? Que aqui esse menos já é da fórmula, tem que tomar cuidado. Então, nesse caso aqui, o B é positivo, então não vai ter problema. Então, põe positivo direto aqui, mas esse menos é da fórmula. Então, o B é como se fosse assim, ó, B mais 2, não é? Aí você faz menos com mais, menos. Ah, então você verifica aí, ó. Entende? Bem tranquilo. Então, aqui vai ser negativo, menos B, por causa da fórmula, mais ou menos. Gente, raiz de 16 dá quanto? Mais ou menos, para esse caso, mais ou menos 4. Por isso que a fórmula tem mais ou menos. Tá bom? Sobre 2 vezes A. Quem é A? Mais 1. 2 vezes 1, 2. Beleza? Então vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que fazer aqui. Deixa eu apagar aqui para ficar melhor. Já sabe já quem é delta, né? Vou voltar aqui para a esquerda, pessoal. Vamos lá. X é igual... Nesse caso aqui, menos 2. Eu vou fazer para mais, tá bom? Para mais. Menos 2 mais 4 sobre 2. Menos 2 mais 4 igual a 2 positivo sobre 2. Isso é igual a 1. Então, o primeiro x vale 1 positivo. E agora, para menos, x1, agora é x2. Segunda raiz. Lembrando que tem duas raízes porque o delta é positivo. Vai ficar menos 2. Agora por menos, menos 4 sobre 2. Sobre 2, isso é igual a menos 2 menos 4, menos 6 sobre 2. Isso é igual a menos 3. Beleza? Então a primeira raiz é 1 e a segunda raiz é menos 3.
Professor, se eu substituir aqui, você falou ainda agora, se eu substituir essas raízes aqui, isso aqui vai provar a identidade? Isso aqui vai provar que é igual a zero? Sim. Vem aqui. Para x igual a 1. 1 ao quadrado. 1. Mais 2 vezes 1. Ó, mais 2. Menos 3 igual a zero. 1 mais 2, 3. Menos 3 igual a zero. Show de bola. Acabei de provar. E agora se o x for menos 3? Menos 3 ao quadrado, 9 positivo, né? Mas por que menos 9? Ó, vamos lá. Menos 3 ao quadrado, né? Ao quadrado seria o menos 3 multiplicando ele mesmo duas vezes. Né? Toda vez que o expoente for par, o número negativo vai passar a ser positivo. Menos 3 vezes menos 3, né? O menos multiplica o menos, dá mais. E o 3 multiplica o 3 dá 9. Então aqui nesse caso, dá 9. Beleza? Mais 2 vezes menos 3. 2 vezes menos 3 dá menos 6. Menos 3 repete. Isso é igual a zero. Por que é igual a zero? Menos 3, menos 6, menos 3, menos 9. Mais 9, menos 9 igual a zero. Beleza? Então, o que são as raízes de uma equação quadrática? São os valores aos quais eu substituo, se eu substituir para aquela equação quadrática, né, que eu determinei as raízes, vai provar a equivalência, vai provar que aqueles números ali eles anulam, eles evidenciam a identidade da minha equação quadrática. Tá bom? São os termos que anulam a equação quadrática. Esse foi o primeiro exemplo, tá bom? Vamos ao segundo exemplo. Só apagar aqui. X ao quadrado mais 7x, beleza? Mais 7x. Opa, pronto. Mais 7x mais 10 igual a zero. Beleza, pessoal? Primeira coisa que a gente tem que identificar, quem é A? A é igual a mais 1. B é igual a mais 7. E C é igual a quanto? Mais 10. Põe o sinal assim na frente. Pega esse hábito, tá bom? Então vamos lá. A fórmula diz que delta igual a b ao quadrado, tá bom? B ao quadrado menos 4ac. Beleza? Delta é igual. Quem é b ao quadrado? 7 ao quadrado dá 49. Menos 4 vezes a, que é 1, dá 4. Vezes o c, que é mais 10, dá 40. Beleza? Esse b ao quadrado é 7 ao quadrado, dá 49. Isso aqui não é 44, não é 49. 49 menos 40 dá 9. Delta dá igual a 9. De cabeça a gente já sabe que dá uma raiz exata, né? Raiz de 9, raiz de delta dá 3. Então aqui é positivo, eu vou ter duas raízes reais, beleza? Então, para a minha primeira raiz, né? X igual a menos b, mais ou menos, raiz de delta sobre 2a. Tá? Sobre 2a. Menos b. O b é positivo, então vai ficar menos 7. Primeiro x aqui. Menos 7. Mais ou menos. Raiz de 9, pessoal. Dá 3. Aqui é mais ou menos 3. Beleza? Sobre 2 vezes a, que é 1, 2. Então, para o meu primeiro x aqui, ó, na primeira raiz, eu vou pôr para mais, tá bom? Menos 7 mais 3, menos 4. Menos 4. Opa, com 4 feio, né? Menos 4 sobre 2. Isso vai dar quanto? Menos 2. Primeira raiz eu já tenho. Menos 2. A segunda raiz. X, 2. Bom, se no primeiro eu fiz para mais, agora eu vou fazer para menos. Menos 7, menos 3, dá menos 10.
Beleza? Menos 10 sobre 2 dá menos 5. Então, tem a minha segunda raiz. Primeira raiz menos 2 e a segunda menos 5. Beleza? Determinei. É uma equação completa. O meu discriminante delta foi positivo. E por isso eu tenho duas raízes reais. Beleza? Vamos para o próximo exemplo. Deixa eu deixar isso. Deixa eu... Da pleonasmo, né? Deixa eu deixar... Mas deixa eu não apagar essa partezinha que eu utilizo. Beleza? Então vamos lá. X. Pronto. Aqui é a fórmula. Vamos lá. Vamos para qual exemplo agora? X ao quadrado menos 4x. 4x mais 4. Isso é igual a zero. Beleza? Pessoal, primeira coisa aqui. Quem é A? Agora eu quero que você em casa anote. Quem é A, quem é B, quem é C. Beleza? Eu aqui já sei. Agora eu quero que você em casa aí anote. A é mais 1. B, confere. A é mais 1. Né? Certinho? A mais 1. B, isso, menos 4. E C? Exatamente, mais 4. Certinho. Então, B ao quadrado vai dar quem? Isso, 16, porque você lembrou que o expoente é o quê? É par. Então, meu número negativo ele vai passar a ser positivo. Menos, tá bom? 4 vezes quem? A vezes C. A é quem? 1. C quem? 4. 4 vezes 1, 4 vezes C, 16. C é 4. Só que tem esse menos aqui. Eu estou fazendo direto, tá? 16. 16 menos 16, olha que bacana. 16 menos 16, 0. E o que a gente verifica aqui? Que quando o discriminante delta for igual a 0, eu só tenho uma raiz real. Olha que bacana. Então, gente, raiz de 0 dá quanto? Você não pode ficar com dúvida. Vai ter aula aí depois de potenciação e radiação, tá bom? Então vamos lá, raiz de 0. É raiz o quê? Se não tem nada aqui. Se eu tenho um índice aqui, minha raiz, né? Esse símbolo de raiz aqui se chama radical. O que está dentro da minha raiz é radicando. E aqui fora é o meu índice da raiz. Se não tem nada aqui, só pode ser 2. Raiz quadrada, beleza? A gente vai ver uma propriedade de radiação. Que quando o meu radicando tiver a forma de... Sempre vai ter a forma de potência, né? Se o meu expoente dessa potência for igual ao índice da raiz, o radical ele some, tá bom? Então aqui nesse caso, olha que bacana, gente. O meu índice aqui eu posso falar que é 2. Por que eu posso falar que é 2? Por que eu posso falar que é 0 ao quadrado? Porque 0 ao quadrado é 0 vezes 0. E 0 vezes 0 é igual a quanto? 0. Beleza? Então, se isso aqui eu posso falar que é 2, isso aqui, ó, o meu radical, ó, ele desaparece. Isso aqui vai ser igual a 0. Então, raiz quadrada, né, de 0 é igual a quanto? 0. Simples assim. Você não vai ficar com mais dúvida, beleza? Então, menos b, tá? O b aqui é negativo, olha que bacana. Se o b é negativo, olha como é que vai ficar. X igual o menos da fórmula, tá? E o quem é b? Menos b. Quem é b? B é menos 4. Beleza? Mais ou menos raiz de delta que é 0. Tá? Eu não preciso nem colocar. Não precisa colocar não. Só põe assim. Só vai ter uma raiz. Menos com menos, tá bom? Eu vou pôr aqui tudo sobre 2A. O A é 1, 2 vezes 1, 2. Beleza? Você vai ver que eu só vou ter um valor. Menos com menos, mais. Então vai ser 4 positivo sobre 2. Isso é o meu x. Só tem 1, né? E isso dá quanto? 2. Então eu só tenho uma única raiz que vale 2. Se você colocar aqui, 2 ao quadrado dá 4. 4 menos 4 vezes 2. 4 vezes 2, 8, tá? Aí vai ficar menos 8. E aqui foi quanto? 2 ao quadrado, 4. Esse 4 com esse mais 4 aqui é 8, né? E esse menos 4 vezes 2 dá menos 8. 8 menos 8, 0. Beleza? Vamos para mais uma. Tentar deixar algumas coisas, senão não sair apagando tudo. Vamos lá. Próximo exemplo agora é x ao quadrado menos 3x. Beleza?
mais 8. Isso é igual a 0. Tá bom? Questões bem fáceis, beleza? Aqui eu quero que você faça quem é A, quem é B, quem é C. Pausa o vídeo aí, depois que você fizer, você confere comigo, beleza? O A, vamos lá. O A vale mais 1, o B vale menos 3 e o C vale mais 8, beleza? B ao quadrado menos 4AC. Quem é B? Menos 3. Menos 3 ao quadrado dá 9 positivo. Menos 4 vezes A, menos da fórmula. Agora eu vou analisar só isso aqui. Ó. 4 vezes A dá 4, porque A vale 1 positivo. Então 4 vezes A, 4. Vezes C, 32, porque o C é positivo. Então dá 32. Beleza? Gente, 9 menos 32. Tira 2, fica 30 e aqui fica 7. Tira os 7 dos 30, fica 23. Negativo, menos 23. Tá bom? Calma aí. Travou, menos 23. Confere. 23, né? 23, se eu for... Isso, menos 23. É isso aí, certinho. Então vamos lá. 29, isso aí, 32. Menos 23, galera. Menos 23. Olha aqui. Quando o delta é negativo, eu não tenho raízes reais. Não existe raiz reais. Então, nesse caso, não existe, tá bom? Solução ou raízes reais em R. Não existe. Para esse caso aqui, tá bom? E para aqui, sim. Vamos parar por aqui. Beleza? Não tem. Agora a gente já viu alguns exemplos, tá bom? Das equações completas. Deixa eu apagar aqui. A gente vai verificar alguns casos aqui de equações incompletas. E são fáceis de resolver, não são difíceis, mas você precisará ver alguns conceitos, tá bom? Então, um exemplo de uma equação incompleta poderia ser x ao quadrado menos 4 igual a zero. Eu tenho quem aqui como A? A vale mais 1. Eu tenho aqui, quem assume o valor de B aqui? Zero. Porque eu não tenho aquele monômio cujo grau polinomial vale 1. Eu não tenho aquelezinho aqui, alguma coisa x, né? O bx eu não tenho. Mas eu tenho o c. O c vale quem? Menos 4. Beleza? Então eu tenho A e C. B eu não tenho. Tá bom? Então, mas por que eu não tenho B? Provavelmente poderia ser lembra? Eu falei que tudo multiplicado por zero, né? 0, x multiplicado por zero dá zero. Não tem. Então, uma equação incompleta porque eu não tenho todos os coeficientes na minha equação quadrática. Está faltando um. Como que eu resolvo isso daqui? Você precisará ver o meu vídeo. Assistir ao meu vídeo, tá bom? De potenciação e radiação. Vai ser que ficar mais claro ainda. Se você não viu, assista, tá bom? X ao quadrado menos 4. Gente, qual é a finalidade aqui? Determinar a variável x. Tudo que está atrapalhando você passa para o outro lado da igualdade com a finalidade de isolar essa variável x. Só que você tem que saber que a igualdade ela tem um poder terrível de fazer com que as coisas se invertam, tá bom? Então, toda propriedade matemática que você passar para o outro lado da igualdade, ela vai se inverter. Então, o menos 4 aqui ele se relaciona de que forma com o x? Numa propriedade de que? Subtração. Qual é o inverso da subtração? Soma. Então, aqui vai passar a ser mais 4x. Beleza? Por definição, a gente não evidencia o mais, né? Só evidencia o menos. Assim como uma raiz quadrada de 4, eu não fico colocando 2 aqui. Se não tem nada, é raiz quadrada. Qualquer coisa diferente de 2 no índice da minha raiz eu tenho que evidenciar. Então, qualquer coisa diferente de mais aqui no número, se for menos, eu tenho que evidenciar. Como não é menos, ou melhor, como não é menos, eu só ponho 4 aqui. Mas eu tenho que saber que isso aqui trocou de sinal.
quando passou para o outro lado. Inverteu-se a propriedade matemática ali, tá bom? Com a qual esse número estava se relacionando com o outro em função de x. Beleza? E agora qual é a finalidade? Eu posso deixar assim, x ao quadrado igual a 4? Não. Eu tenho que tirar isso aqui. Tem que estar na forma, tá bom? Tem que estar o grau 1 ali. O nome de grauzinho 1, tá bom? Eu tenho que determinar x, não x ao quadrado. Tá bom? Porque x ao quadrado é x vezes x. Tá bom? Eu não consigo ainda determinar, não fica claro para mim. Eu tenho que descobrir x. Então, o que eu faço com esse 2 aqui? Vai existir uma propriedade lá de radiação que vai falar assim. Deixa eu explicar de uma forma melhor para você. Qual o nome disso aqui? Como é que a gente dá um nome disso aqui? De potência, né? Qual é uma potência? Uma base elevada a um expoente. O número 2 ele é uma potência de base 2 e expoente 1. Não está claro aqui, não está evidenciado, mas ele tem um expoente 1. Tá? Porque, por definição, né, existe uma propriedade de potenciação que fala que qualquer número elevado a 1 dá ele mesmo, dá a própria base. 2 elevado a 1 dá 2. Tá? Então não fica evidenciado isso daí nos números, mas os números têm expoentes valendo 1. São potências, expoente 1. Beleza? Então nesse caso aqui, é uma potência. Quando eu passo, eu falei ainda agora que quando você passa para o outro lado da igualdade, inverte-se a propriedade matemática. Qual é o inverso da potenciação? Radiação. Quando eu passo para este outro lado aqui, se eu já sei o inverso, né, da potência, da potenciação é a radiação. A radiação é o estudo do que? Das raízes. E o nome disso aqui é radical. Beleza? Uma raiz quadrada de 4. O 4 que está aqui dentro é chamado de radicando. E o que está aqui, que é o 2 escondido, não está evidente, é índice. Então, índice, o que está dentro radicando, e o símbolo é radical. Beleza? Radical é caracterizado quando você vê isso aqui, já é o quê? Uma raiz. Beleza? O símbolo da nossa raiz. Então, se eu passo esse 2 para o outro lado da minha igualdade, o que vai acontecer? Vai inverter a propriedade matemática. Vai passar a ser uma raiz. Então, já de cara, já coloco uma raiz aqui. Mas a raiz o quê? Raiz quadrada, cúbica, quártica, depende. Aqui é 2, aqui passa a ser o índice da raiz. Então, calma aí. Se aqui fosse raiz cúbica de 3, né, e fosse, por exemplo, um 4 aqui, isso aqui seria raiz cúbica de 4, exatamente. Eu passo esse 3 na forma, né, de índice de raiz, claro. Joguei para o outro lado, inverte a propriedade matemática. Vai ser uma raiz, já põe o radical de cara. Agora, que tipo de raiz? Qual o índice? 3, 4, depende do expoente da potência do outro lado, tá? Então, nesse caso aqui, passou a ser uma raiz quadrada de 4. Preciso colocar o 2 ali? Não, mas se você está praticando ainda, deixa o 2 evidenciado aqui. E qual é a resposta disso aqui? A gente vai verificar lá em potenciação que quando você fatora o 4, né, por 2, dá 2, 2, 1, finaliza. Isso aqui é uma relação de produto, dá 2 vezes 2, isso aí é 2 ao quadrado. Você vai verificar que o que eu falei ainda agora é verdade, é o 2 ao quadrado. 4 é a mesma coisa que o 2 ao quadrado. E aqui na raiz quadrada, quando o índice da raiz for igual o expoente dessa minha potência, que é o radicando da raiz, o radical desaparece. Isso aqui vale igual a mais ou menos 2, beleza? Então aqui qual é a resposta? X igual a mais ou menos 2, tá bom? Ué, pode ser mais ou menos 2? Pode ser mais ou menos 2, porque, por exemplo, vamos lá. Se eu tenho aqui, ó, menos 2 vezes menos 2, né? Menos 2 vezes menos 2. Isso vai dar quanto? 4, positivo. Entende? Então, se o 2 aqui for menos 2,
Ele cabe aqui dentro. No final vai dar um resultado positivo. Tanto pode ser mais quanto pode ser menos. Por isso que a gente vai falar que é mais ou menos 2, tá bom? Então aqui a resposta é mais ou menos 2. Isso aí é uma forma de você determinar uma equação incompleta, beleza? Uma equação incompleta. Tem um outro exemplo aqui. Deixa eu ver. Tem um outro exemplo aqui. Deixa eu apagar aqui. Vamos lá, x ao quadrado menos... Não, aqui nesse caso é 2x, tá bom? 2x ao quadrado menos 8. Mais uma vez eu não tenho b. B ele assume o valor de 0. O 2 ele é mais... O a, perdão. Acho que eu falei tudo embolado agora, né? O a é mais 2. O b não tem. Que não tem aquele... Alguma coisa x, né? Um monômio cujo grau polinomial é 1. Mas eu tenho um c que vale menos 8. Menos 8. Beleza? Como que eu resolvo? Da mesma forma que antes. A ideia é isolar a variável x. Então tudo que está atrapalhando joga para o outro lado da igualdade. E inverte a propriedade matemática. Entendeu? Esse número aqui ele se relaciona de que forma com esse monômio que carrega a variável x? Ele se relaciona, né, através de uma subtração. Se eu passo para o outro lado, ele passa a ser um número positivo, caracterizando uma soma. Tá bom? Então, jogo esse 2 que está muito... Eu quero isolar a variável x, então você pega o 2, tá? Está atrapalhando ainda. O 2 aqui, não do expoente, mas desse número aqui que está se relacionando com x, 2x. Pego o 2. Qual é a relação do 2x ao quadrado? É 2 vezes x ao quadrado. É um produto, tá? Então, esse a aqui, os coeficientes, né? No caso, o a e b se relacionam com a variável x sob forma de produto, de uma multiplicação. Então, você pega esse 2 e joga para o outro lado da igualdade. Vai passar a ser o quê? Qual é o inverso do produto? Quociente, divisão. Então, esse 2 vai passar a dividir o 8. E isso passa a ser igual a quanto? 4. Aí eu já sei até a resposta de cabeça, né? Vai dar raiz quadrada de 4. E a resposta é x igual a mais ou menos 2. Beleza? Vou fazer um teste. Vamos pegar o 2 positivo. 2 vezes 2 ao quadrado. 2 ao quadrado dá 4. 4 vezes 2, 8. 8 menos 8 igual a 0. Para x igual a mais 2. Agora vamos pegar o menos 2. Menos 2. 2 vezes menos 2 ao quadrado. Menos 2 ao quadrado dá 4 positivo. 4 vezes 2, 8. Menos 8, 0. Então, para mais ou para menos 2, este é o valor em que eu consigo anular, provar a identidade, né, nula dessa equação quadrática incompleta, faltando o coeficiente b. Beleza? Tem mais exemplos? Tem. Vamos lá. X ao quadrado, deixa eu apagar esse aqui. Deixa eu aproveitar o máximo que eu posso. X ao quadrado mais 20. Isso aqui é fácil, né, pessoal? Começa a ficar fácil quando nós vamos treinando. Então, aqui x ao quadrado mais 25 igual a 0. Quem é A? Mais 1. Quem é B? 0. Quem é C? Mais 25. Beleza? Beleza. Então, nesse caso aqui, é mais? É mais mesmo. Isso aí. Vamos lá. Então, x ao quadrado é igual a menos 25. Tá bom? Menos 25. Esse x, vou passar sob forma de raiz. Beleza? Raiz quadrada. Passou esse 2 na forma de raiz quadrada. E agora? Existe raiz quadrada de menos 25? E aí? O que você me responde em casa? Professor, estou na dúvida. O que eu faço nessa hora? Vamos lá. Menos 25, beleza? O 25 está negativo. E aí? Nessas horas aí, o que fazer?
Qual seria a dúvida? Gente, o 25 está negativo, tá bom? O 25 está negativo, preste bem atenção. Vamos lá. Se você fatorar o 25, menos 25, o 25 está negativo. Então você tem que fatorar o 25, tá? Por 5, tá bom? Dá 5, por 5 dá 1. Beleza? Isso dá 5 ao quadrado. Só que se você for colocar aqui dentro, é menos, olha bem, veja bem, é menos 5 ao quadrado. Isso é diferente. Isso é diferente. Então, vou pôr, deixa eu apagar aqui. Ó. Isso é diferente de raiz, tá bom? De menos 5 ao quadrado. Entenda bem. Esse segundo caso aqui, isso aqui é um parênteses, tá? Isso aqui é um parênteses. Esse segundo caso aqui, todo menos 5 está elevado ao quadrado. Então, significa que o menos 5 está multiplicando ele mesmo 2 vezes. Para o segundo caso ali, pessoal. E quando você multiplica esse menos com menos, também vai se multiplicar. Menos com menos dá mais. 5 vezes 5 dá 25. Isso é uma coisa. Isso é diferente disso aqui. O segundo caso é assim. Ó. O segundo caso você tem que enxergar ele assim. Ó. O parênteses, ó, fazendo isso aqui. Ó. Você tem que enxergar dessa forma. Então isso aqui vai dar 5 vezes 5 e tudo isso aqui está negativo. Isso vai continuar sendo menos 25. Então, para este caso aqui, não existe solução real. Beleza? Não existe. Então, calma aí. Se eu faço aqui, calma aí. Se eu faço isso e verifico se dedicar a menos 25, ó, não existe. Bom, aí você escreve aí, solução ou não existe raiz real. Se a gente for trabalhar com números complexos, a gente consegue solucionar isso aqui. Tá bom? Vai dar uns 5i aí. Mas para esse caso aqui, dentro do conjunto dos números reais, não existe solução real. Beleza? Então essa equação completa eu não consigo solucioná-la. Show de bola? Vamos para o próximo exemplo. 3x ao quadrado menos 27. Deixa eu pôr aqui. 3x ao quadrado menos 27. Isso é igual a zero. Tá? Deixa eu ver se está certinho. Eu sabia que estava faltando um x. Agora é diferente. Agora eu tenho um b. Agora eu tenho um b, mas não tenho c. Eu tenho a, claro. Sempre vai ter a. Na equação quadrática, tá? Uma equação completa, porque eu tenho um a que vale mais 3, é o 3 positivo. O b ele é menos 27, ele equivale a menos 27. E o c eu não tenho. Tá? O c eu não tenho. Então, como é que eu resolvo? Aí muda o jeito de resolver. Quando eu tenho A e B, o jeito de solucionar isso aqui muda, que eu vou ter que pôr em evidência a variável x. Então, o que seria? Eu vou dar uma dica bem simples para vocês fazerem isso aqui fazendo. Vocês vão ver a minha forma de fazer isso aqui, vocês vão verificar que é bem simples. Você põe o 3, tá bom? X ao quadrado menos 27, tá bom? 27x igual a zero. Você vai ter que pôr em evidência um x, tá? Quando você põe em evidência um x aqui, ó, tá bom? Quando você põe em evidência, o que você fez? Você dividiu tudo isso daqui por x, tudo, inclusive os zeros você está dividindo por x. Isso é por evidência. Se você, claro, aparece aqui no canto, mas o que você de fato está fazendo é isso aqui, ó. Claro que não é isso aqui, né? Perdão. Seria isso aqui, mais ou menos, ó.
Deixa eu apagar. Seria isso aqui que é por evidência. É dividir esse aqui por x. Depois esse aqui por x. É tudo, né? Inclusive o zero por x. Se você divide isso aqui por x, lá nas propriedades de potenciação, eu tenho duas potências de mesma base, né? E o que a regra de potenciação fala? Que você repete a base, né? Claro, o 3 divide por 1, que está aqui escondido. 3 dividido para 1, vou apagar. 3 dividido para 1 dá 3, beleza? Mas a variável x, x ao quadrado dividido por x, divisão de potência de mesma base. Repete a base e subtrai os expoentes. Aqui é 2 e aqui é 1zinho. Subtrai. 2 menos 1, 1. Beleza? Eu não preciso pôr esse 1 aqui. Tá bom? Então, isso aqui, se você for dividir, você vai tirar, tá bom? Um valorzinho desse meu expoente. E vai fazer a mesma coisa, 27. 27 dividido para 1, menos, o menos já pus aqui. 27 dividido para 1 dá 27. Beleza? Show de bola. E o x dividido para x, você já vê que já corta. Por quê? Mas por que corta? Porque na divisão, né? Primeiro eu dividi o 27 por 1, agora eu vou dividir o x por x. Na divisão de potências de mesma base, é uma potência, né? De expoente 1, tá bom? Na divisão de potências de mesma base, você repete a base e subtrai os expoentes. O menos 1, 0. Ah, professor, viu? Anula tudo. Não anula, não. Qualquer número elevado a 0 dá 1. Propriedade, gente, de potenciação. A elevado a 0 sempre vai ser 1. Cadê? Sempre vai ser 1. Qualquer número elevado a 0 dá 1. Não importa o número. Pensa no número aí. É elevado a 0, vai dar 1. Beleza? Propriedade de potenciação. Então, aqui dá 1. Então, 27 vezes 1 dá 27, você só apaga. Então, isso é pôr em evidência. Isso daí é você pôr um número em evidência. E no final, claro, 0 dividido para x, qualquer número dividido para x. Então, vamos lá. Eu vou pôr qualquer número dividido para x, não, gente, perdão. 0 dividido, não 0 isso aqui, gente, ó, não 0, dividido para qualquer número n, sempre vai ser 0, beleza? Você pega 0, eu tenho 0 pedaços de pizza e vou dividir para 1 milhão de pessoas. Essas 1 milhão de pessoas vão ficar com quantos pedaços de pizza? 0. Agora o contrário não existe, denominador nulo não existe, tá bom? Não existe denominador nulo, não existe um n qualquer dividido por 0. Eu não consigo dividir 4 pedaços de pizza para 0 pessoas. Não consigo, não existe isso na matemática. Mas o 0 dividido para x existe, dá 0. Então isso aqui vai ficar dessa forma aqui. Esse 3x ao quadrado menos 27x igual a 0, você põe em evidência o x. Na verdade está dividindo. O 3x ao quadrado vai passar a ser quem? Acabou de verificar aí, 3x. Menos o x daqui dividido por 27x dá 27. Tá bom? Isso vai ser igual a 0. Deixa eu pôr bem pequenininho aqui. Isso vai ser igual a 0. Por quê? Porque 0 dividido para x, né? O x você dividiu também o 0. O 0 também foi dividido por x. Então, como que eu resolvo isso daqui? Como que soluciono isso daqui? Simples. O primeiro x ele já tem um valor. O primeiro x é quem? 0. Ó, esse x aqui, o primeiro x é 0. Então, a primeira raiz eu já sei. É igual a 0. E a segunda? A segunda é o que está aqui dentro. Igual a 0. Tem que ter essa igualdade. Então, 3x menos 27. 3x menos 27 igual a 0. Beleza? Você joga... Agora é equaçãozinha de primeiro grau. Isola a variável x. A finalidade é isolar o x. Então, pega o 3x, conserva. E o menos 27 está atrapalhando, né? Tem uma relação de subtração com o número anterior. Você joga para o outro lado e inverte a propriedade matemática. Se era menos, passa a ser mais. Beleza? Agora você pega, isola a variável x. Que é 27, tá? Se você pega esse 3 e joga para o outro lado, vai passar a ser, se era um produto, vai passar a ser um quociente. Tá bom? 27 dividido para 3
Isso é igual a 9. O segundo x vale 9. Beleza? Vamos verificar. 3 vezes 0, né? Para o primeiro valor aqui, 0. 3 vezes 0, 0. Menos 27 vezes 0. 27 vezes 0, 0. 0 menos 0, 0. Provei. Então, o primeiro x está certinho. Segundo, 9. 3 vezes 9 ao quadrado. 9 ao quadrado, 81. 3 vezes 81, 3. 241. 241 menos 27. Nossa senhora, menos 27 vezes 9. 9 vezes 27, 7 vezes 9. E eu acho que eu falei besteira. 9 ao quadrado, 81. Vezes 3. 3. Eu falei 81, né? 24. 3, 24, 2, 4, 243. Então aqui 243, ó. 2, 4, 3, menos 27 vezes 9. 9 vezes 7, 63, vai 3. 9 vezes 2, 18, né? Com 6, 14. Não. 18, 24. 2, 4, 3. Então 243. Já são 1h08 da manhã, pessoal. Estou gravando esse vídeo, então já estou com um pouquinho de sono. 243 menos 243 é 0. Então acabei de verificar isso aí, tá certinho. Então o segundo x aí mesmo é o 9, a segunda raiz, tá bom? Então duas raízes, beleza? E eu solucionei dessa forma porque uma raiz incompleta faltando o c. Toda vez que faltar o c, você vai solucionar dessa forma, pondo em evidência o x. Toda vez que faltar o b, você vai solucionar utilizando alguns conceitos ali de potenciação, radiciação. Geralmente vai dar uma raiz, tá bom? Porque uma equação quadrática de grau polinomial 2, você vai passar para o outro lado, vai ser uma raiz quadrada, beleza? Vamos pegar um outro exemplo aqui, deixa eu ver se dá para fazer. Tem mais um exemplo aqui. O outro exemplo, anota no seu caderno aí, é 3x ao quadrado. 3x ao quadrado. É um 3, tá, pessoal? 3x ao quadrado menos 5x. Anote no caderno aí. Acelere a velocidade do vídeo, tá bom? 3x ao quadrado menos 5x igual a 0. Novamente, está faltando quem? C. Se eu não tenho C, eu vou ter que fazer evidência desse x aí. Então, o A aqui é um 3 positivo. O B é o menos 5 e o C vale 0. Então, aqui ó, eu vou pôr em evidência o x, beleza? Vou dividir o 3x ao quadrado por x, vai ficar 3x. Agora vamos fazer diretão, beleza? Ó, já 2 menos 1, 1 daqui. Ó. Propriedade de potenciação. Menos, novamente, você já pegou o macete. 5x dividido para 5, 5x menos eu já pus aqui, por isso que eu falo 5x, tá? Porque eu já pus o menos aqui. Não vou dar bobeira de errar esse sinal, tá bom? Então 5x dividido para x dá 5. Isso é igual a 0. O meu primeiro x tem um valor de 0. O primeiro x vale 0. E o segundo é esse aqui dentro, igual a 0. 3x menos 5 igual a 0. Jogo o 5 para o outro lado, aqui é um 3. 3. E nossa senhora, ficou horrível. É um 3x, tá bom? Isso, melhorou. Agora você joga o 5 para o outro lado, dividindo, invertendo a propriedade matemática. Se era menos, vai passar a ser mais. E esse 3 que está multiplicando a variável x, se você quer determinar a variável x, isola ela e passando o que está atrapalhando para o outro lado da igualdade, invertendo a propriedade matemática. Se era um produto, passa a ser um quociente. E ele que chega depois, ele vai para baixo. O 5 fica no mesmo lugarzinho dele, porque ele não encheu de lugar. Ele está no mesmo lugar. O outro que chegou depois vai para baixo, beleza? X igual a 5 terços. Beleza, pessoal? X igual a 5 terços. Se você fizer o teste aqui, você vai verificar que de fato essas duas raízes, x igual a 0, x igual a 5 terços, anulam essa equação quadrática incompleta, faltando c. Beleza? Vamos para mais uma e última equação incompleta. X ao quadrado menos x.
x ao quadrado menos x igual a zero. Quem é o meu A? O meu A é positivo. Novamente, pessoal, está faltando quem? Está faltando C, então aqui é zero. Quem é o A? Mais 1. Quem é o B? Menos 1. Aí fica fácil. O que a gente tem que fazer? Se está faltando C, evidência. X dividido para x ao quadrado. X ao quadrado dividido pelo x, né? Vai dar x. Menos x dividido para o x dá 1. Tá bom? Ó, x dividido para x. Propriedade de potenciação. Repete a base x e subtrai os expoentes. 1 menos 1, isso é igual a x a zero. Qualquer número elevado a zero é igual a 1. Beleza? X menos 1, isso é igual a zero. O primeiro valor de x é igual a quanto? O primeiro valor de x é igual a zero. É isso aqui, é x igual a zero. E o segundo é esse aqui, igualado a zero. Então, o primeiro x eu já sei quem é. X igual a zero. E o segundo é quem? É x menos 1 igual a zero. X é igual a menos 1. Joga para o outro lado, passa a ser mais 1. Então, x vale 0 e vale 1 positivo. Eu vou pôr aqui, vou evidenciar o mais. Beleza? Se você pôr o 0 aqui, 0 ao quadrado dá 0. Menos x sendo 0, 0. 0 menos 0, 0. E o x aqui sendo 1, 1 ao quadrado, 1. Menos 1, 1 menos 1, 0. Beleza? Com isso, finalizamos os 6 exercícios aí de equações quadráticas incompletas. Agora a gente vai fazer um estudo rapidinho, bem fácil, de soma e produto. Determinar uma equação quadrática por soma e produto. Beleza? Vou apagar aqui. Pessoal, anota aí. O conceito é bem simples. Sendo as duas raízes, né? Vamos chamar de raiz x1, primeiro x1 e o primeiro x2. Beleza? Sendo x1 e x2, respectivamente, a primeira e a minha segunda raiz real de uma equação quadrática qualquer, nós temos a seguinte definição. Que se eu pegar esses dois aqui e somar, tá bom? A soma das raízes reais, eu vou ter isso aqui, ó, menos b sobre a. Beleza? E se eu fizer o produto dela, sendo x1 e x2, as duas raízes de uma equação quadrática qualquer, se eu fizer o produto entre elas, né, as raízes, isso daí vai ser equivalente a c sobre a. Professor, como que eu memorizo isso daí? Cara, fácil. Ba, põe um menos aqui, ó. Vai gravar essa frase aqui, ó. Ba, soma. Beleza? Ba, soma. O ba, soma. E o K? E o K? Produto. K, produto. Professor, que diacho é isso? Ba, pessoal, você já sabe que é alguma coisa sobre a outra, é o B sobre A negativo. Então, ba soma é a soma, né? Ó, menos B sobre A é a soma. De que? Das raízes. Ba soma. O ba soma. Põe um menos. Menos ba. Então, B menos B sobre A é a soma. A soma de que? Das raízes. E o K produto? K produto, gente, é o C, né? O K produto. É igual produto. Beleza? De que? Das raízes. Grava dessa forma. Professor, eu nem sei o que é soma e produto. Como é que eu vou gravar? Existe uma técnica, um jeito de você descobrir as raízes, né, de uma equação dessa forma. Eu vou te dar um exemplo. Gravou aí? Anota do jeito que está aí. Põe pausa no vídeo, anota. Depois que você anotar isso daqui, que eu acabei de fazer, mas numa letra mais legível, tá bom? Vamos fazer o seguinte. Deixa eu apagar. Vai aí, vai anotando. Já anotou, né? Você é safo, sagaz.
Então, vamos lá, o que a gente tem que fazer agora? Vamos pegar um exemplo qualquer. Tem que pegar um exemplo fácil, né? Vamos pegar um exemplo disso aqui, ó. X ao quadrado, beleza? Menos 7x mais 12. Professor, é uma equação completa. Eu vou ter que usar Bhaskara? Pode usar, sem nenhum problema. É até o jeito correto de se fazer. Não estou afirmando que soma e produto é uma forma errada. Mas é um jeito normal, né, de você fazer. Normalmente as pessoas acabam esquecendo, né? Mas agora você já sabe que o bar soma. Nossa, que meu bar tá feio também. O bar soma. E esse bar tem o menos. O bar, tá? O bar soma. Olha como é que é maneiro. E o que é o bar soma? Você já viu. É o menos b sobre a, gente. São os coeficientes, tá bom? A forma é menos b sobre a. Olha o menos já da forma. E se o b já é negativo, beleza, pessoal? Você vai anotar aqui no canto quem é a, quem é b e quem é c. Vai seguir os sinais. A vale mais 1. Tá bom? Você tem que fazer isso aí, né? Eu não. O b vale menos 7. O c vale mais 12. Não sou eu que tenho que fazer isso, não. É vocês, pessoal. Beleza? Fez isso aí. Show de bola. Agora você vem aqui e joga na forma. Se o b já é um 7 negativo, isso aqui vai passar a ser um b positivo. Vai ficar 7 sobre a. Quem é a? 1. Então, você já sabe que a soma das raízes, né? Eu tenho duas raízes, ó, x1 mais x2, duas raízes. A soma delas vale 7. Equivale a 7. Agora você tem que fazer o quê? Qual é a frase do produto? Qual é a frase do produto? Lembra? K produto. K produto. Beleza? E o que é o K? Não é C vezes A. Todos dois é uma relação de quociente. Então, o produto é C sobre A. O C é 12 e o A é 1. Então, C sobre A dá 12. Então, você sabe que essas mesmas duas raízes, elas sendo multiplicadas, beleza? Elas vão resultar em 12. Gente, são dois números iguais, tá? Eu tenho dois números iguais, duas raízes iguais. Lembra daquelas raízes quando a gente determina lá quem é x1, quem é x2? Pega esses dois números, soma ele, dá 7. Esses mesmos números, se você multiplicar, dá 12. Quais números que eu somo, dá 7, tá? E eu multiplico, dá 12. Você vem aqui, põe assim, 1, vou dar um bizu, 2, 3, 4, põe aqui 5. Põe 1, põe 2, põe 3, põe 4, põe 5. Qual deles que somado dá 7 aqui, se você for ver? Ó? 1 com 1 não dá, 1 com 2, 1 com 3, 1 com 4, 1 com 5. 1 com 6 somados dá 7. Mas o produto de 1 vezes 6 dá 12, não tem como. Então 2 com 5. Ó. 2 com 5 somados, né? 2 e 5 somados dão 7. Mas multiplicados aqui não dão 12. Opa, já peguei o macete. 3 e 4. 3 e 4. 3 mais 4, 7. 3 vezes 4, 12. Só pode ser 3, tá? 3 e 4. Porque 3 mais 4 dá 12. 3 mais 4 dá 7. E 3 vezes 4 dá 12. Essa é uma forma, um jeito de você resolver determinadas as equações de segundo grau sem utilizar Bhaskara, beleza? Utilizando relações de soma e produto. Vamos ver se você memorizou? Você está com dúvida ainda, está meio um pouquinho de certeza. Vamos lá, vamos ver se você pegou legal. Vamos para um outro exemplo, um pouquinho mais não um pouquinho mais complicado não. Agora você já está safo, você já sabe resolver isso daí. Então vamos lá, vamos para x ao quadrado, anota no seu caderno, x ao quadrado mais 11x mais 24.
igual a zero. Beleza? X ao quadrado. Você já sabe que o A vale quanto? Mais 1. Você já sabe que o B vale quanto? Mais 11. Você já sabe que o C vale quanto? Mais 24. Show de bola? Tranquilo? Beleza. Então vamos lá. Você já sabe que soma. Para saber o soma eu faço o quê? Ba-soma. Ba-soma, uma frase. Ba-soma, negativo. Então é menos B sobre A. Ba-soma. Em relação de soma. Menos B. Menos B dá menos 11. Sobre A. O A é quem? 1. Então isso aqui dá menos 11. Menos 11, beleza? Ficou bem zoadinho aqui, mas acho que você entendeu. Menos 11. Então eu tenho x1. Opa, agora vai ficar muito zoado. Tem que x1 mais x2. x2. As duas raízes somadas dá menos 11. Professor, começou a ficar difícil. Eu falei que ia ficar um pouquinho mais difícil. x1 vezes... Mas dá para resolver, gente. Dá para resolver. x1 vezes x2 é igual... Não sei. O produto das duas raízes... Como que é o produto? K produto. É o C sobre o A. Quem é C? 24. E o A, 1. Então o produto das duas dá 24 positivo. Quais números que somados resultam em menos 11 e multiplicados resulta 24? Sei lá, gente, somado dá 11, dá menos 11 e multiplicado dá 24, né? Vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, calma aí, 7, 8. O jeito que eu faço. 1 não vai ser, né? Somar 2 vezes alguma coisa que dá 24. Seria 2 vezes 12. 2 vezes 12, mas não tem como o 2 e o 12, né? Resultar em menos 11. O 3 tem como dar 24? 8. O 3 tem como dar 24? 8. Ó, se você pegar aqui, vamos supor que o 8 esteja aqui, ó. Bom, você aqui, ó. 3 vezes 8 dá 24. Mas como que eu faço com 3 e 8 se somados dá 11? Pego menos. Menos 3 ou menos 8. Menos 3, menos 8. Ó, menos 3, menos 8. Não esqueça da subtração também. Você soma e dá o sinal do maior. Menos 11. Então, se você multiplicar menos 3 com... Pega aqui menos 3 vezes... Aqui é o 3. Menos 3... Feio, 3, né? Menos 3 vezes menos 8. Menos com menos dá mais, gente. Beleza? 3 vezes 8, 24. Então, eu acabei de determinar. Quais são as raízes? x1 e x2. Menos 3 e menos 8. Beleza? Fiz por soma e produto. Relações de soma e produto. É uma forma, um macete de você resolver aí. Beleza? Vamos para um último exemplo para finalizar o nosso pequeno vídeo, né? Pequeno vídeo de algumas horas. 3x ao quadrado menos 21. Bom, menos 21x menos 24. Mais complicado. Quanto mais aumenta o número, mais assustador vai ficando, né? Então aqui quem é o B mais 3. B não, perdão. A é mais 3. B é menos 21. E o C é menos 24. Beleza? Então o que a gente faz? Mais 3, menos 21, menos 24. Quem é a soma? A soma é o menos B sobre A, porque é ba-soma, negativo. Então, menos B sobre A. Quem é o menos B? O B já é negativo, então vai passar a ser positivo. E o A? O A é 3. 21 dividido para 3 dá 7. Então, aqui, ó, x1 mais
x2, as duas raízes somadas dá 7 positivo. E o produto delas? Não sei, ainda farei o cálculo. Opa, x7 não. x2, olhei para o 7, pensei no 7. x2 igual a... Para fazer o produto tem que fazer o quê? K produto. K é o C sobre A. K produto. C sobre A é quem? 3, C é negativo, tá? C é negativo, então vai ficar menos 24 sobre A. O A é quem? 3. Isso vai resultar em 24 dividido para 3, 8. Só que aqui é menos 8. Beleza? 3 vezes menos 8, menos 24, certinho. Então aqui vai dar menos 8. Ficou difícil, hein? Quais números que somados dão 7 e multiplicados dão menos 8? Gente, somados dão 7. Multiplicados, essa é fácil. Porque se está muito grande a soma, muito pequena o produto, gente, é alguma coisa por 1 geralmente, multiplicando por 2, que é fácil. Você pega menos 8 e mais 1, as duas raízes, né? Soma aqui, opa, seria o contrário, né? A soma aqui seria menos 7. Aqui seria o contrário. Aqui seria 8 e menos 1, é isso? 8 positivo e menos 1. Se eu somar os dois, 8 e o menos 1 tem que ser o sinal, tá? É como se fosse assim, eu pegar esses dois e somar. 8 mais menos 1. 8 menos 1, 7. Beleza. E agora, 8 vezes menos 1, menos 8. Então, eu vou descobrir de cabeça, bem fácil isso aqui. 8 menos 1, beleza? Relação de soma e produto. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham entendido aí. Aulinha básica de equações de segundo grau. Equações quadráticas, tá bom? Vimos a definição, o porquê desse nome. Utilizando Bhaskara para determinar uma equação completa, equação quadrática completa. Por meio do discriminante, utilização da fórmula de Bhaskara. Também vimos que existem equações completas e incompletas, alguns casos de equações incompletas, tá bom? Quando o B não está presente na equação quadrática, eu resolvo de um jeito. Que jeito é esse? Quando eu não tenho o B, eu resolvo para aquela... Mas geralmente resulta numa raiz, tá bom? Quando eu não tenho o C, tenho que fazer o quê? Eu tenho que evidenciar o X, tá bom? Que é uma divisão. E também eu consigo determinar equações completas por relações de soma e produto, beleza? A aula de hoje fica por aqui. Um abraço, espero que você tenha entendido.